Olá, amores, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Gleice e a nossa aula de hoje será de história, lá na página 98. A gente vai falar um pouquinho da vida dos africanos que foram escravizados. Como a tia já explicou nas últimas aulas, que os africanos vieram aqui para o Brasil na condição de escravos. Eles eram capturados lá na sua terra, colocados em porões de grandes navios. Durante essas viagens, as condições eram precárias porque eles não eram bem tratados, eles não conseguiam dormir direito, eles não se alimentavam direito. E esses escravos que ficavam doentes durante essas viagens, eles eram às vezes lançados ao mar, né, porque eles estavam doentes, não tinham serventia. E os que resistiam à viagem, né, chegavam aqui ao Brasil e eram vendidos como mercadoria para grandes fazendeiros que precisavam de mão de obra para trabalhar na lavoura, certo? Então, acompanhe aí de casa a leitura que a tia vai fazer junto com vocês. Lembrando, é lá na página 98. Vamos lá? Então, as pessoas escravizadas ficavam alojadas em espaços conhecidos como senzalas. A senzala era o local de recolhimento desses negros escravos. Eles, né, trabalhavam o dia inteiro na lavoura e quando retornavam às fazendas ficavam nesse espaço chamado senzalas. Era uma espécie de alojamentos que era feito coberta de palha e feito de barro e também não tinha nenhum conforto, nenhuma condição de alguém habitar naquele lugar, mas era o local que eles iam e ficavam, né? Então, os senhores brancos, eles não se preocupavam em juntar escravizados de nações diferentes. Eles não se importavam em misturar, ou seja, eles não se importavam se aquele escravo que ele comprou era de uma determinada região da África, aquela era de outra, não. Eles queriam mesmo misturar porque aí ficava difícil a comunicação entre eles, né? Então, para eles, eles achavam assim, eles não vão saber comunicar, então não tem como eles se unirem contra nós. A ideia deles era essa. Então, é, os escravizados que não podiam exercer sua religião criaram então uma maneira de cultuar seus deuses, dando assim a origem ao candomblé, que é a religião afro-brasileira que unia os escravizados no Brasil. A palavra candomblé originou-se da palavra candomblé, candomblé, que significa oração. E assim diversas divindades africanas foram conquistando o território brasileiro. Observa aí essa imagem, certo? Logo aqui embaixo, deixa eu baixar aqui, as pessoas escravizadas que vieram em navios negreiros para o Brasil geralmente se enquadravam em três grupos culturais, que nem vocês estão vendo aqui, ó, que é o iorubás, certo? Os sudaneses e os bantus, ok? Mois, continuando nossos estudos, lá na página 99, vamos começar com a atividade, certo? Que tem assim, ó, vocês vão sublinhar no texto que a tia acabou de ler para vocês, na página anterior, na página 98, a resposta a cada uma das perguntas a seguir, conforme a indicação. Então, vocês vão pegar o lápis da cor vermelho, azul, roxo, marrom e amarelo. Na letrinha A tem a seguinte, vocês vão pegar o lápis vermelho e passar uma linha na cor vermelha nessa resposta aqui, ó, na resposta dessa pergunta. Tem assim, sublinhe com o que os senhores brancos não se preocupavam. Então, olha lá, veja com o que os senhores brancos não se preocupavam e vocês vão passar uma linha vermelha na resposta dessa pergunta aqui. Na letrinha B, vocês já vão utilizar o lápis da cor azul. Então, vocês vão procurar essa resposta aqui, ó. O que os escravizados criaram, então? Vocês vão ver o que foi que eles criaram e passar uma linha na cor azul nessa resposta. Na letrinha C, vocês já vão usar o lápis da cor roxa. Então, vocês vão sublinhar como é chamada a manifestação cultural religiosa afro-indígena na cozinha roxa. Na letrinha D, vocês já vão utilizar o lápis da cor marrom. Vocês vão riscar aqui, ó, passar uma linhazinha embaixo. Qual é a origem do significado dessa palavra, certo? E a letrinha E, vocês vão usar o lápis de cor amarelo. Sublinhe quem essa manifestação cultural uniu. Quem foi que ele uniu? Então, encontrando a resposta lá no texto da página 98, vocês irão passar
uma linhazinha na cor amarela, tá bom? Agora a gente vai para a atividade 2, que tem assim, ó. Lê essa informação sobre o líder do quilombo mais famoso da história, certo? Fazendo essa leitura, amores, vocês vão conhecer um pouquinho mais quem foi Zumbi dos Palmares. Eu acredito que a tia já explicou um pouquinho sobre quem foi essa pessoa para vocês, certo? Então vamos acompanhar aí de casa a leitura? Então, quem foi Zumbi dos Palmares? Um homem que virou herói nacional por causa da sua luta a favor da igualdade. Esse foi Zumbi dos Palmares, que defendeu até o fim o direito dos negros no Brasil colonial. Zumbi nasceu em 1655, na capitania de Pernambuco, que atualmente é o estado de Alagoas. Dedicou a maior parte da sua vida a uma causa bem nobre, que foi livrar os negros da escravidão. Então, vamos acompanhar aqui com a tia, ó. Pensando nisso, assumiu o comando do famoso Quilombo dos Palmares, certo? Que era um local onde todas as pessoas escravizadas, fugidas, poderiam buscar abrigo e viver de forma digna, produzindo tudo o que precisava. Na época, Zumbi chegou a liderar uma população composta por 30 mil habitantes. É muita gente, né? Compreender as formas de resistência e luta dos africanos negros e afrodescendentes é fundamental para entendermos quem fomos e quem são os brasileiros. Vamos virar agora para a próxima página, que é a página 100, que é a continuação desse texto. Então, o rapaz era conhecido pela sua coragem e bravura. Sempre estava pronto para lutar contra os invasores que decidiram invadir o quilombo. Porém, depois de um ataque liderado pelos bandeirantes Domingos Jorge Velho, foi capturado e condenado à morte em 20 de novembro de 1695. Atualmente, Zumbi dos Palmares é lembrado como um dos grandes líderes da nossa história e como um símbolo da luta do movimento negro no Brasil. Comemoramos no dia 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi escolhida a fim de homenagear o grande guerreiro. Então, eu te aconselho que você depois dê mais uma lidinha para vocês compreenderem e obter informações que vocês não conseguiram obter com a leitura da tia, tá bom? Então, façam uma segunda leitura. Terminando de ler, vocês vão aqui, ó, fazer o que vocês gostam muito, que é pintar essa imagem de Zumbi dos Palmares. E logo abaixo, na atividade 3, ó, tem aqui, ó, pesquise e escreva o significado, né? O que significa a palavra tumbeiro. Então, logo aqui em cima tem assim, ó. Aprisionados à corrente, os escravizados eram jogados nos tumbeiros em péssimas condições. Então, o que é que significa a palavra tumbeiro? Então, vocês vão pesquisar e escrever o resultado das pesquisas de vocês aqui. Então, logo mais, na videoconferência, a tia vai estar conversando mais um pouquinho sobre esse assunto e vendo as correções, fazendo as correções das atividades de vocês, tá bom? Beijo e até lá!